Uma vez mais nos cumprimentamos, já o fizemos por ocasião da oferta missionária, e nesse momento então vamos ministrar a palavra e convictos de que todos aqui, a igreja, os visitantes, os internautas estão atentos, e nós vamos então desenvolver nesse domingo essa temática tremenda que está posta: jamais dominados pela soberba. É que teria uma luzinha perfeito, maravilhoso. A luz da própria figura tremenda, mas nós temos aqui também. Jamais dominados pela soberba. Que tremendo e sugestivo é esse tema. Eu posso inaugurar e nós podemos introduzir uma palavra que se encontra no livro de Levítico, Velho Testamento, está lá no Pentateuco, os 5 livros, Pentateuco, no Torá, portanto, Levítico 26, 19. Quebrantarei a soberba da força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. Senhor Deus, como tu és magnânimo, glorioso, magnífico, excelso, Deus vive todo-poderoso. A tua excelência, a tua humildade permite que aqui nos reunamos e assim o fizemos, e congregados estamos, Pai Santo, com a tua permissão, com o teu aval. E é por isso que aqui desenvolvemos os 5 minutos de oração, uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, uma oferta missionária maravilhosa. E agora, Pai, capacita-nos também para que tenhamos a mesma desenvoltura espiritual, a mesma visão, o mesmo despojamento, para que o Teu Espírito Santo reine e possa nos inundar e possa nos exortar, consolar e edificar para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Quero repetir a leitura em Levítico 26, 19. Quebrantarei a soberba da força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. Muito bem. Aqui Deus estava associando o povo de Israel à desobediência a Ele. Então o Senhor estava numa reflexão, colocando alguns dados, alguns valores que mostravam que ele estava se insurgindo contra o povo por causa da desobediência desse povo. Não uma desobediência cega, não. O povo tinha noção e sabia de que o ar que respirava, de que a vida que exalava, pertencia ao Criador. Eles, os que compunham esse povo sabia que era devedor de uma reverência, de uma adoração ao seu Criador. Então ele vai, e num gesto, e numa palavra firme, associando a desobediência do povo à sua própria soberba, a soberba, portanto, do povo, ele explicita: quebrantarei a soberba da força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. É claro que hoje, em alguns lugares, muitas pessoas possuem os céus, esses espaços siderais, como mero espaço. Para eles não há nenhuma comunicação, nenhuma reciprocidade, nenhum relacionamento entre ele, ser humano descrente, incrédulo, ímpio, com um Criador. Para ele, isso tudo é como se fora uma abóbada, um espaço que o ferro, na sua dureza, não pode, não poderia e jamais responderá ao homem. Então o Senhor diz: quebrantarei a soberba, o orgulho exagerado, a vanglória terrível, a altivez, aquela visão de um homem tão altivo que diz: olha, eu não preciso nem de Deus, eu sou eu e
sem mim nada eu poderei fazer. E nesse momento, o Senhor diz: olha, os teus céus serão como de ferro, e a tua terra como bronze, não será fértil, não produzirá, ao plantares não colherás, porque a terra em que tu pisas e em que tu estás, nesse processo de desobediência, se tornará uma terra infértil, estéril, de bronze. Então essa foi e é e continua sendo a associação que Deus faz entre o ímpio, entre o descrente, entre o ateu e aquele que crê no Senhor. Aquele que sabe que depende absolutamente de um Deus vivo. No livro do Jó, o Senhor explicita e fala através de uns amigos e de um amigo especificamente, de que se ele quisesse, ele tomaria o oxigênio, ele tiraria da terra o ar e todos a uma, e todos simultaneamente expirariam, faleceriam, morreriam, porque ele é o dono do ar, ele é dono de tudo. E é ele quem nos dá o livre-arbítrio. E nessa liberalidade que nos deu de termos dentro da opção a prerrogativa de optarmos por Deus livremente, sem que sejamos escravos, sem que sejamos marionetes nem robôs, ele então espera uma obediência voluntária. Liberal como tudo em Deus é, com liberalidade. Muito bem, então o Senhor é, obviamente, o Deus maravilhoso, que diz: quebrantarei a soberba da força e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Então tudo em Deus é com liberdade. Tudo em Deus é dentro do livre-arbítrio. O Senhor não coloca uma carga sobre o homem para que ele possa forçosamente cumpri-la. Não. Se os céus estão de ferro, se a terra está de bronze, é pelo comportamento, é pelo merecimento, é pela espontaneidade com que o homem desobedece, se ensoberbece contra o Deus vivo. Então, nessa noite, com certeza, nós temos aqui um povo que não é soberbo. Amém? Pude e já posso ouvir esse amém maravilhoso. Ele é maravilhoso e ele não nos vê como soberbos. Repitamos na mente só para que tenhamos essa noção: soberbo é o altivo. Soberbo é aquele que acha, pelo seu comportamento, ações e palavras, que não depende de ninguém, mas somente dele. Esse é o soberbo. Muito bem, dando continuidade em Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Diz algo glorioso e vamos começar a refletir sobre isso. Provérbios 8, 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. O que é que Deus aborrece no texto? O que é que Deus estava dizendo e está dizendo que ele aborrece? Aborrecer para Deus é amar menos, é desprezar. O que que ele aborrece? O mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho. E o quinto, a boca perversa. E se há uma perversidade maior para Deus, é a boca que profere que dele não precisa, que dele não depende, ou que ele, porventura, não exista. Diz o ímpio no seu coração, diz a palavra, não há Deus. Corrompem-se e cometem impiedade. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Então nós temos um Deus que ri da ignorância, que zomba do ignorante. O ignorante não é tido por inocente, porque ele tem um livre-arbítrio, ele tem a capacidade, a percepção de optar por Deus. Muito bem, quero repetir Provérbios 8, 13. O temor do Senhor, o respeito, a reverência do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho
e a boca perversa eu os aborreço. Então Deus aborrece, mas Ele ama aqueles que o amam, Ele ama aqueles que dizem na sua humildade: Senhor, não foras tu, não fora o Senhor quem nos ajudasse, nós não estaríamos vivos. Se não fosse o Senhor que com a sua misericórdia nos visitou, estaríamos realmente sem chão, céus de ferro, terra de bronze, sem a presença do Senhor. Mas nessa noite, quantos podem regozijar-se? Quantos podem dizer: não, eu tenho uma terra fértil, eu tenho um coração pleno? Quantos aqui estão alegres? A alegria do Senhor é a nossa força. Não que tenhamos uma alegria tão forte, tão independente, que possamos nos alegrar independente de qualquer coisa. Não! A nossa alegria é o Senhor. E a nossa alegria vem dele. Por isso, a alegria do Senhor é a nossa força. Provérbios 11:2. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está. Olha que coisa linda. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Em primeiro lugar, o primeiro passo, o primeiro momento e o primeiro degrau para que seja, ou para que sejamos sábios, é temer, é reverenciar, é respeitar o Senhor. Por isso que lá, quando lemos no início, no Provérbios 8:13, ele fala que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. E aqui, olha que coisa linda, em vindo a soberba no coração do homem, sobrevém. Vem de onde? Sobre. Não vem de sob, vem de sobre. Se o homem é soberbo, sobre ele vem o quê? A desonra, a ira de Deus, o total abandono que Deus delega a esse homem. Sobrevém significa, não vem de entre os homens. Não pense o soberbo que a desonra que ele sofre é a rixa com o vizinho, é a pessoa com quem ele se irrita, com quem ele quer brigar no trânsito. Não. Sobrevém do Senhor, vem de cima. Olha que coisa linda. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. O primeiro passo da sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a primeira parte, o primeiro momento e a primeira brecha que abrimos em nosso coração para que Ele nos encha de sabedoria é reconhecermos que Ele é Deus e que somos dependentes dEle. Isso é humildade. É conhecermos e sermos convictos de que não somos donos de nós mesmos. E essa pesquisa, ela é universal, ela é mundial, e se algum rebelde estiver aqui, seja franco: olha, eu marquei o dia do meu nascimento. Não, tem gente que marcou. Tem gente mesmo: não, nasci porque eu quis nascer. Alguém aqui marcou o dia do seu nascimento? Nem teu pai, nem tua mãe, nem tua avó, bisavó, trisavó. Vai recuando, nenhum deles. Alguém aqui tem poder sobre o dia de sua morte? Não, hoje eu não morro, o carro rebolou, eu não vou morrer porque eu mandei. Alguém aqui tem esse poder? Então, irmão, esse primeiro passo para a humildade, nós não somos donos da nossa vida. Todas as coisas, diz o Senhor, incluindo os homens, irão para Deus, foram feitas por Ele e voltarão para Ele. E todos prestarão contas diante dele. Por isso, amados do Senhor, em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Só o fato de se ser humilde já é fato de ser sábio. E aí é uma progressão, é um processo. É um momento de aperfeiçoamento. Quem tem sabedoria, a terá, a cultivará,
a aperfeiçoará, e o Espírito Santo fará isso por minha, por nossas vidas, para que sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Muito bem, agora eu vou narrar algo do ponto de vista histórico. Havia um governo global, e houve um governo global depois do Egito e dos faraós, que através de José, entronizado como governador sobre todas as províncias, ele conseguiu uma economia, uma contabilidade que fez com que os israelitas fossem ao Egito, e ele, portanto, usado por Deus, não a força do braço dele, conseguiu resgatar e salvar a genealogia de Cristo, conseguiu salvar os judeus pelo período de fome que houve na terra. Então, repare, mas o segundo reino foi o babilônico, global, universal. E ele teve um dos representantes, um deles foi Nabucodonosor. Foi Nabucodonosor. Então, eu vou mostrar um momento para que nós não leiamos e não percamos um certo tempo, um lapso temporal, falando de como ocorreu isso. Eu vou narrar rapidinho alguma coisa. E a primeira coisa que eu narro, só ouça, está em Daniel 4, 29 a 31. Daniel 4, 29 a 31. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha, irmão, quanta arrogância, quanta soberba do Nabucodonosor. Eu vou repetir. Ele passeava ao cabo de 12 meses, um ano, passeando sobre o palácio real, porque ele tinha domínio da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei, que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha a soberba. Ele já tinha um tempo de reinado, ele já tinha um tempo que Deus até permitiu que levasse cativo alguns hebreus, mas olha que coisa tremenda. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, dizendo: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. E começou aí, inaugurou-se aí um processo animalesco. Nabucodonosor rastejou como animal, comeu grama, babou, bufou, pegou a fitose, comeu grama, comeu capim, e um estado de loucura apoderou-se dele, porque quando vem a soberba, sobrevém a desonra, porque quando sobrevém a soberba, vem a ruína. Então, amados, Nabucodonosor, então, pastor, fez com que tudo aquilo que era dado por Deus a ele e que ele não soube reconhecer, caiu, saiu das mãos dele e ele enlouqueceu. Passou um período e ele voltou a si. Passou um período e ele recuperou a sanidade. Ergueu-se e percebeu que tudo que ele havia adquirido havia se esvaído, havia se, vamos ser bem redundantes, evaporado, e ele teria e fora um animal totalmente irracional. E de repente, em Daniel 4:37, você vê o que ele falou depois que ele voltou ao estado normal, quando ele recuperou a sua sanidade. Em Daniel 4:37, ele disse: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas, olha que coisa linda, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Oh, amados, o próprio Nabucodonosor reconheceu que fora soberbo, e por sua soberba
ele passou para um estado animalesco, terrível, e ele se desesperou ao ponto de que, ao recuperar-se, exaltou o seu Deus. Há tempos atrás, eu ministrava 4:37 de Daniel, e um amado muito digno, muito respeitoso e muito humilde chegou: pastor, por que tem exalço com C cedilha? Isso existe? Existe. Não corrija a Bíblia. A Bíblia está corretíssima em tudo, não há erros nela. Exalço é o ato do homem exaltar com inteligência o Deus. É exaltar, é a mesma coisa, é alavancar uma exaltação. Então ele fala assim: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nesse momento, ele baixou um decreto exigindo que todas as províncias de Babilônia adorassem ao Deus vivo, se inclinassem perante o Criador dos céus e da terra. Então você vê aí em Daniel o registro de um governo global que, à época que o mundo não tinha as dimensões que tem hoje em termos de população, mas já era bem habitado, já era bem proliferado, e esse rei exaltou o Senhor, exaltou ao Deus vivo e disse: ele sabe humilhar os que andam na soberba. Por isso, irmãos, que nós jamais cometeríamos ou cometeremos o erro de deixar-nos possuir pela soberba. O que significa isso? Virar as costas para Deus, virar as costas para daquele lugar onde tu te alimentaste, e o Deus vivo te honrou, te beneficiou, te fez crescer e prosperar. Nessa noite, todos nós sabemos que Deus tem sido o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente em nossas tribulações. Por isso dele não desviaremos o foco. Por isso dele não sairemos de sua presença, porque só o Senhor é Deus. Queridos, continuando, nós temos um tempo ainda maravilhoso. Continuando em Provérbios 16:18, diz algo glorioso: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Olha que coisa linda. A soberba vem antes da ruína. Então, a pessoa pode não se arruinar, mas se ela for soberba, o próximo passo será a ruína. Então, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede o quê? A queda. Espírito altivo é aquele espírito que colheu e se contaminou com a soberba e se engrandeceu. O que foi que Nabucodonosor dissera e disse lá atrás? Esse ou essa foi a casa real que eu edifiquei, a linda Babilônia, que com o meu poder e a minha majestade eu edifiquei. Se tornou altivo, irmãos. Arruinou-se, caiu e tornou-se animal. Muito bem, eu peço que nessa noite a minha linda e amada esposa, pastora Nayuf, nos possa ler. Está na versão, não é preciso nem repetir que ela está, em Provérbios 29:23. Para sermos bem dinâmicos, nós vamos fazer isso aqui. A pastora Nayuf vai ler, a nossa amada e linda esposa, Provérbios 29:23. E depois da pastora também lerá a nossa linda e ungida presbítera Andriane Gonçalves, Isaías 13:11, quando solicitada. Pastora Nayuf Jorge, Provérbios 29:23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Oh, glórias a Deus. A soberba do homem participar. Pastora Nayuf Jorge leu: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então, o humilde, além de sabedoria, ele vai adquirir honra.
O humilde de espírito, além de dar o primeiro passo para tornar-se sábio, ele vai também obter honra. Irmãos, como é bom nós honrarmos uma pessoa humilde. Você, quando depara e contempla um olhar altivo, espírito soberbo, a primeira reação normal, sincera, de quem tem o Espírito Santo é ter a ação do Espírito Santo uma repulsa. Você sente um asco santo, digno, você se sente meio atabalhoado. Mas quando você encara, quando você confronta um humilde, você tem prazer em honrá-lo. Amém, meus amados? Com certeza absoluta. A nossa presbítera Andriane Gonçalves nos lerá Isaías 13, versículo 11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abatirei a soberba dos violentos. Glória a Deus, obrigado, minha presbítera amada. Castigarei, 13, 11, lido já pela presbítera Andriane, castigarei o mundo por causa da sua maldade. E os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar, farei parar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Amados, um Deus desse merece toda a nossa honra, toda a nossa consideração, todo o nosso respeito, porque Ele sabe o que faz. Ele não erra, Ele é perfeito e perfeitamente Deus para as nossas vidas. Que leitura gloriosa, que palavra linda essa que está em Isaías 13, 11, que eu torno a repetir. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Agora vai acontecer e vai aparecer aí uma figura, já está viva. A Bíblia o chama de iníquo, o filho da perdição, o anticristo. Ele vai aparecer. E dentro desse processo de globalização, que inaugurar-se-á com um governo global centralizado, todas as nações do mundo, as parlamentaristas, as presidencialistas, as monárquicas que ainda existem, todos os reis, príncipes, primeiros ministros e presidentes se curvarão a um governo central mundial chamado de anticristão. Isso já está acontecendo já. A Agenda 2030 da ONU propõe e pressupõe e já estabelece tantas coisas que você fica perplexo. Aborto e outras coisas, dentre os pontos do despopulacionamento, prevê e propõe coisas horríveis que agora estão acontecendo. E todas essas nações, paulatinamente, gradativamente, progressivamente seguirão. Aí repare um texto que eu vou ler. Repare algo maravilhoso quando o Senhor diz: certamente não tardará. A Bíblia está dizendo também que a visão ainda está por cumprir-se. Então, quando ele mandou Abacuque escrever, o Espírito Santo disse a Abacuque: não é agora. A visão ainda estará e vai cumprir-se. Não é agora para o teu tempo, mas se cumprirá. Quantos estão entendendo isso? Como teve coisas também em Daniel, que Daniel chegou a desmaiar, a ter febre, e disse: olha, eu estou escrevendo, eu estou falando, mas eu não estou entendendo. Filho amado, disse ele, fica tranquilo, sossega, porque isso não é para os teus dias. Mas agora o Abacuque, que significa abraço ardente. Abacuque, capítulo 2, só ouça, quem quiser acompanhar pode. Abacuque, capítulo 2, de 3 a 5. Eu vou falar bem entoado essas partes que você ouviu eu falar. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Vamos dizer isso, igreja? Porque a visão ainda está para cumprir-se
no tempo determinado. Glória a Deus. Mas se apressa para o fim e não falhará. Diga, não falhará. Não falhará. E se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. O quê? Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Olha o que ele está dizendo: o soberbo vem, vai reinar, vai cumprir-se, não vai falhar, mas o justo, a igreja, viverá por sua fé. Amém? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Isso já aconteceu? Ainda não, queridos. Ele ainda não está dominando, aliás, ele ainda nem foi entronizado, mas nós já sabemos que ele está aí. Então, olha que coisa linda. Todas as nações serão congregadas. Eu vou ler e vou parar aqui no final para que nós repitamos. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Vamos repetir isso que ainda vai acontecer? Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Ele fala no presente, mas a visão ainda vai se cumprir. Então vamos lá, igreja. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Vai acontecer, igreja. Ele vai fazer isso, quer queiramos ou não. Até porque quando ele fizer isso, a igreja já terá subido. Seremos arrebatados, depois voltaremos com o Senhor para os escolhidos da grande tribulação, os mártires e os 144 mil judeus. Agora vamos fazer assim. Tem algo aqui glorioso. Se alguém quiser abrir, pode. Se alguém quiser ficar no aplicativo, óbvio, também. É a mesma coisa. Mas, para encerrar, Salmos 19. De 13 ao 14. Depois eu pediria que nós repetíssemos na nossa versão. Aí eu repito com você. Salmos 19, de 13 a 14. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, quantos estão preparados? Vamos falar isso com amor. Não é ritualisticamente, não é um rito, é de coração. Diga assim: também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e estarei livre de grande transgressão. E estarei livre também serve de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. Aplaudamos o Deus vivo. Recentemente nós pregamos, estou finalizando, de que o Senhor faz coisas novas que estão saindo à luz.
que o Senhor não é um Deus que quer que tu lembres de coisas que não te fizeram bem, que quer que tragas à memória coisas que te fizeram mal. Ele quer que tragas à memória o que te traz esperança. E quando ele fala que está fazendo coisa nova, criando caminhos no deserto e rios no ermo, resumindo, igreja, olha para cá, fica tranquila. Ele pode fazer-te, de você que precisa, um novo marido. Ele pode fazer-te uma nova esposa. Ele pode transformar e fazer novos os teus filhos. Ele pode fazer um saculejo. Eu acho que eu tropecei aqui na pronúncia. Ele pode saculejar, S-A. Ele pode saculejar a tua vida de tal forma que onde era deserto vai aparecer e surgir caminhos que tu vais ficar como quem sonha, porque Ele está fazendo coisa nova. Oh, glória, aplaudamos o Deus vivo. Oh, glória, não desista, porque só Ele é Deus. Amém, Ministério de Louvor, suba esse lindo e precioso, aguerrido Ministério de Louvor. Vamos adorá-lo, porque só Ele é digno. Aleluias, a igreja pode ficar de pé. Palavra linda, o Senhor ministrou aos nossos corações, amém? O Senhor, a palavra dele vem nos exortando, nos consolando e edificando. E o Senhor hoje muito falou conosco, nesses 3 ângulos, nos exortando, não deixando jamais a soberba vir aos nossos corações. Sempre vigiando, sempre atentos, focados na palavra do Senhor. Vem nos consolando. Calma, eu prometi, eu vou cumprir. A tua família vai vir para a casa do Senhor. A tua família estará aos pés do Senhor. O teu esposo, a tua esposa, a tua família. Para isso, nós precisamos fazer do Senhor o centro das nossas vidas. Precisamos fazer do Senhor o nosso respirar, o nosso pensar. Possamos declarar: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Vem, Jesus, no meu coração, e que a soberba jamais entre no meu coração, Senhor. E que os olhos altivos estejam longe de mim, Senhor. Eu me humilho diante da Tua presença. Eu declaro, Senhor, que Tu és o meu tudo. Eu me prostro diante de Ti, porque Tu és Senhor dos senhores e Rei dos reis. Por isso, essa noite, nós nos humilhamos diante de Ti. Oh, aleluia, Senhor. Este é o meu respirar. Declare isso a Ele. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Oh, Senhor, e este é o meu e este é o meu Tua vontade feita em mim, oh Senhor. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Oh Jesus, Tu és nosso mundo, este é o meu pão. Este é o meu pão. Tua vontade em mim, Jesus. Tua vontade feita
nascemos para te louvar, Senhor. Jesus, declare qual é o seu prazer, oh Senhor. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, na casa de Deus, onde flui o amor. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Nada sou sem a tua presença, Senhor. Eu nada sou sem ti, Senhor, sem a tua presença em nós, Senhor. Para onde nós iremos se só tu tens palavras, Senhor? Perdido estou sem ti. Mais uma vez. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Oh, aleluia, Senhor. Nós nos humilhamos, Senhor, diante da tua presença. Nós nos humilhamos diante do teu altar, porque nada se compara ao nosso Deus. Amém? A igreja, em nome de Jesus, pode ficar à vontade. Eu chamo essa